Bom, agora vamos aprender alguns recursos do DFP Data e também um passo a passo de como utilizá-lo. O que é o GetDFP Data? É um software feito por pesquisadores e para pesquisadores. Ele pode ser utilizado de forma gratuita e permite coletar dados de demonstrações financeiras, ou seja, dados financeiros de empresas. Ele fornece uma tabela de referência com informações atualizadas sobre as empresas, os relatórios dos setores, segmentos de governança corporativa, cotações de ações, permite limpar e ajustar os dados. Diferentes formatos dos dados contábeis podem ser mesclados com o uso de ferramentas de correspondência, erros nas bases de dados podem ser corrigidos, ou podem ser descartados com o uso de comandos no próprio GetDFPData. Ele apresenta sempre o formato tabular, que é o formato mais utilizado pela ciência, de acordo com os ditames de Wickham 2014, e sempre a classe correta em formato R. Possui interface pela web, ou seja, você pode coletar os dados diretamente pela web, baixar em um arquivo Excel, ou você pode utilizar o software R para baixar os dados. E esses dados podem ser coletados de forma gratuita, pois o software é de acesso aberto e os dados também são de empresas de capital aberto, ou seja, empresas que devem publicar os seus dados à sociedade. Então, para utilizar o GetDFP Data pela interface da web, basta você acessar esse link do professor Marcelo Perlin. Ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desenvolveu este software. Então, digite www.msperlin.com/shine/getdfpdata. A janela que aparecerá para você é essa, já com o software, no formato web, uma mensagem de boas-vindas, dizendo que é um projeto acadêmico que permite disponibilizar dados de forma aberta e restrita, gratuita, sobre empresas listadas na B3, ou seja, a nossa Bolsa de Valores, e mais detalhes podem ser observados no paper escrito pelo professor Marcelo Perlin. Aí você tem as abas, introdução, informações das companhias, para fazer o download dos dados, informações sobre os autores e mudança de log. Bom, informações sobre as empresas. Oferece então vários detalhes sobre as empresas, nesta aba, Information About Companies. Isso inclui os nomes oficiais das empresas, a situação atual, situação de controle, dados disponíveis, Tem uma caixa de pesquisa disponível no canto superior direito aqui, na forma de busca, que permite com que você colete os dados pelo nome da empresa ou pelo código, pelo ticker da empresa. Por exemplo, da Petrobras, você pode digitar PETR4 ou Petrobras e ele vai buscar os dados dessa empresa. Depois, basta clicar em Download Data, que é a área principal para você fazer o download dos dados dessas empresas, dados contábeis e financeiros de todas as empresas listadas na B3. Você pode selecionar o tipo de saída .xls para um arquivo Excel, ou XLSX, ou formato CSV, e depois você pode clicar em obter dados para fazer o download. Veja aqui que ao clicar em Information About Companies já aparece o nome da empresa, o ID dela, o CNPJ, data de registro, data de constituição, cidade, estado, situação, a situação das operações e segmento em que a empresa está listada. Você pode clicar em Download XLSX para fazer o download no formato Excel, ou como CSV, que o Excel também lê, outros softwares também leem em ambos os formatos.
Bom, na aba Informações sobre as empresas, você pode coletar os dados sobre o nome da empresa listada, o ID, o CNPJ, data de constituição, cidade e estado. Na aba Informações sobre as empresas também você pode coletar informações sobre a situação, se está ativa ou cancelada, situação das operações, se a fase das operações pré-operacional, operacional paralisada ou recuperação judicial e extrajudicial, segmento em que a empresa está listada na bolsa, né? No setor tradicional, novo mercado, governança, Bovespa+. Então você pode segmentar no seu trabalho por empresas que pertençam a um determinado setor, né? Há uma fase de operações, né? E com isso você segmenta a sua amostra. No setor principal em que ela atua, você pode também segmentar a amostra por empresas do setor financeiro ou de utilidade pública, de consumo cíclico, consumo não cíclico, por um subsetor, setor da empresa onde a economia está listada, né? Como o setor de energia elétrica, tecidos, segmento do setor onde a empresa está alocada economicamente, então como bancos, calçados, os tickers, que são os códigos que a empresa está listada na bolsa, né? Código indicativo de onde ela está listada, como eu comentei o exemplo PTR4 Petrobras, data inicial dos dados disponíveis e data final dos dados disponíveis. Atualmente são 367 empresas com dados disponíveis pela extração. No campo Search, você pode fazer a busca de qualquer parâmetro, por qualquer parâmetro, evidenciando apenas aqueles com o correspondente termo, né? Outra possibilidade é fazer o download dos dados diretamente no seu computador, como o arquivo XLS ou CSV, para que depois você trabalhe os dados em algum software, como eViews, Stata, R. Então, você pode fazer o download de todos esses dados. Agora que sabemos quais são as empresas disponíveis, então vamos entender como extrair os dados de cada empresa. Aqui você tem as companhias listadas, o período, né? Eu quero os dados dos demonstrativos financeiros padronizados, desde 1º de janeiro de 2010 até 2 de abril de 2018 ou 2 de julho de 2020. Aqui você pode escolher se você quer todos os demonstrativos financeiros padronizados, os Annual Financial Reports. Os formulários de referência você pode baixar também, os Annual Corporate Events, e o formulário de cadastro, né? Depois você escolhe o formato que você quer de extensão, sugiro o formato XLSX, depois basta clicar em Get Data para baixar todos esses dados. Você pode selecionar para a empresa, o setor, como eu comentei anteriormente, né? Você pode selecionar até 20 empresas de cada vez para baixar todos esses dados, todas essas demonstrações financeiras. Se você baixar no formato CSV, que é um formato mais leve. Se você for baixar em formato XLSX, então você deve baixar até 2 empresas, depois fazer o mesmo procedimento para as próximas 2. No campo Select Your Range, você seleciona o período de tempo que você quer para baixar os dados. Aqui você tem as opções, como eu comentei, dos demonstrativos financeiros padronizados, formulário de referência e formulário de cadastro. Você pode escolher o formato de download, Excel, CSV ou em formato R, na forma nativa. Vejam que é muito simples de baixar, ele vai baixar no formato compactado, né? E com isso você pode utilizar num software estatístico. Basta clicar em Get Data e em Download. Muito simples então para utilizar. Depois, ao abrir o arquivo Excel, você terá o nome da empresa para cada um dos dados das variáveis aqui que você selecionou
e já tudo no formato Excel, com uma pasta e várias planilhas dos demonstrativos financeiros. Bem simples de utilizar e permite, ao fazer o download, que ele automaticamente separe em vários arquivos para você que você possa achar todos os dados de uma maneira mais rápida e intuitiva. Então esse é o software GetDFP Data.